Olá, olá a todos, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui novamente, como sempre, estão em todos os domingos, novamente a nossa Neurolive de domingo, a nossa Neurolive especializada em autismo. Todo domingo a gente bate um papo sobre assuntos relacionados a isso, relacionados sobre esse assunto tão importante que é falar sobre autismo. Que bom! Bom domingo a todos, boa semana que está se iniciando, a semana do Dia da Criança. Nada melhor do que falar de assuntos relacionados a isso. Mas hoje, ao contrário do que se esperava, em vez de falar de criança, nós vamos falar de adulto. Nós vamos falar de autismo no adulto, autismo na fase adulta. Muito pouco se fala disso ainda. Poucos artigos científicos, quando se compara a criança, aparecem e são publicados sobre autismo no adulto. E é um assunto muito importante. Eu, pelo menos, que atendo muitas crianças com autismo e que hoje, dentro do meu consultório, já me tornei uma referência no atendimento dessas crianças, dessas pessoas com autismo, eu também passo com uma certa frequência, a atender muitos adultos com transtorno do espectro autista. É isso mesmo. É muito importante abordar esse assunto, porque a exemplo da criança, que está cada vez mais comum, que está cada vez mais presente em nossas vidas, em vários momentos dela, seja na área clínica, seja na educação, seja nas famílias, seja na área de assistência social, a gente também está cada vez mais fazendo diagnóstico e detectando adultos dentro do espectro autista. É verdade. Só que, ao contrário da infância, que tem muitas pesquisas há muitos anos sendo cada vez mais consolidadas e nas mais diversas áreas da neurologia, da psiquiatria, da pediatria, da psicologia, da fonoaudiologia, nós ainda estamos engatinhando em relação a como abordar adultos no transtorno do espectro autista. É isso mesmo. Então, lógico que a gente uma hora ou outra vai ter que fazer uma live sobre esse assunto, não é mesmo? Então vamos aproveitar? Vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar agora essa live. Vamos compartilhar nesse exato momento com amigos, com profissionais da área da saúde, da educação, com pais, com professores, com pessoas que eu tenho certeza precisam muito saber sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Não é verdade? Então vamos aproveitar, vamos compartilhar agora. Quero novamente dar um grande abraço a todos que estão chegando aqui. Muita gente que se encontrou comigo lá em Itajubá, né? Em Itajubá anteontem, está aqui, nesse momento aqui junto com a gente. Um abraço aí para o pessoal de Itajubá, Pouso Alegre, né? O pessoal de Varginha, o pessoal de todos os municípios que estavam lá estão aparecendo aqui hoje. Que bom! Eu convidei vocês estão aqui hoje comigo. Pessoal de Itajaí, da região de Jaraguá do Sul, onde eu estive na sexta-feira, num evento maravilhoso, realizado pela PAI de Jaraguá do Sul e toda a organização que foi feita em volta. Parabéns, viu? A todos vocês de Jaraguá do Sul e de Itajubá que me receberam aí na sexta e no sábado, respectivamente. Um grande abraço para vocês. Bom, vamos falar então sobre o assunto ao qual me referi e que eu acho fundamental a gente conversar. Bom, como eu disse, ao contrário da criança e do adolescente, muito pouco ainda se publica, e se publicou até o exato momento, sobre autismo em adultos. Um artigo muito bem escrito em 2016, que foi publicado em junho de 2016, no Neuropsychiatric Disease and Treatment, Neuropsychiatric Disease and Treatment, por 6 autores. Eles fizeram uma revisão da literatura e uma revisão da situação em que se encontra as pesquisas, as evidências, as características clínicas, neurobiológicas e as características dos sistemas de saúde interrelacionados a como abordar adultos com TDAH.
adultos com transtorno do espectro autista. E aí, logicamente, eu tinha que conversar sobre esse assunto a partir do momento que tive contato com esse artigo, e eu quero passar para vocês aqui o que eu vi no artigo e o que eu já venho lendo e pesquisando sobre o assunto. Então vamos lá. O transtorno do espectro autista em adulto, ele realmente preocupa muito. Primeiro porque nós não temos política pública específica para essa idade dentro do transtorno do espectro autista. Nem política pública e também não temos assim um sistema mesmo na área particular, na área dos planos de saúde e muito menos nas universidades, nas faculdades públicas. A gente vê uma faculdade ou outra começando a abordar o assunto, tá? Em particular, eu sei de algumas universidades tecnológicas. Aqui no Paraná existem algumas universidades tecnológicas que já vêm abordando isso, induzido por pais e por profissionais a começarem a tomar atitudes relacionadas a isso. Mas, no geral, nós não temos isso, né? 80% dos adultos que têm transtorno do espectro autista ainda se encontram sem qualquer tipo de tratamento. 80% é muita gente, não é verdade? Não tem sistema de saúde específico, não tem profissionais especializados, não tem serviços públicos, não tem política pública. É muita gente. E o autismo no adulto leva a um enorme impacto. Um impacto na sua saúde geral. A gente sabe que autistas adultos têm mais risco de apresentarem doenças alérgicas, têm mais risco de apresentarem doenças degenerativas. Foi detectado o mal de Parkinson, muito mais comum nesses pacientes. Eles têm mais risco de desenvolver doenças demenciais, já existem evidências, e, principalmente, são indivíduos que apresentam muito mais transtornos psiquiátricos. Eles têm mais transtornos depressivos, transtornos de ansiedade social, especialmente as fobias sociais, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de aprendizagem. É 6 a 8 vezes mais comuns em adultos, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista. Ademais, esses pacientes, eles têm mais dificuldade de conseguir vagas no mercado de trabalho, de passar em concursos públicos, de conseguir vencer barreiras onde, para entrar num determinado serviço ou numa determinada empresa, tem que passar por entrevista. E eles têm muita dificuldade de encarar entrevistas. Olha, sem dúvida alguma, isso leva a um impacto na renda, isso leva a uma maior dependência desses indivíduos em relação aos seus pais, que acabam tendo que assumi-los por muito mais tempo no seu ciclo de vida, reduz a capacidade desse indivíduo de formar famílias e de ter sua própria renda com segurança. Então veja como é importante direcionar cada vez mais a abordagem do autismo nesses indivíduos. Então é muito importante detectá-los. A grande maioria dos adultos com autismo, a gente percebe que ficam sem diagnóstico. Passa a fase da infância, entra na adolescência e ninguém descobre que tem autismo. Vai descobrir que o indivíduo tem autismo lá depois dos 25, 30 anos. Depois que boa parte da sua vida foi prejudicada pela falta de intervenção, porque ninguém descobriu que tinha autismo. Quantos pacientes desses sofrem depressão crônica por anos e vai descobrir tem autismo? Ou apresentam perdas constantes de emprego, vivem muitas vezes abandonados no sistema social, ficam abandonados pela família e quando a gente vai descobrir, são adultos com autismo. Lógico que, da mesma forma que o autismo na infância, o autismo na fase adulta também tem o nível leve, nível moderado e o nível severo. E aqui dispensa comentários. Quanto mais moderado e severo, mais dependente da família e com menos perspectiva de autonomia social e acadêmica. Então esses indivíduos precisam ter uma assistência maior, não é mesmo? Então nós temos que ficar sempre atentos às comorbidades psiquiátricas que muitas vezes se associam ao quadro de autismo na fase adulta. E muitas vezes nós vamos descobrir que o indivíduo é autista
pela ponta do iceberg do aparecimento de uma depressão ou de uma fobia social, ou o indivíduo é alcoólatra, porque ele não tem opção, acaba se envolvendo com bebida alcoólica ou com tabagismo crônico e vamos descobrir, é autista. Então tudo isso é muito importante. O diagnóstico no adulto, a exemplo da criança, se baseia no mesmo jeito, nos critérios do DSM-5, nos critérios do CID-10. E a gente pode utilizar para confirmação diagnóstica as chamadas escalas de avaliação diagnóstica. O ADIR, o A2, pode-se utilizar também o ASDI, que é uma escala de entrevista diagnósticas para síndrome de Asperger, que muitas vezes, muitos adultos aí são Asperger, é um quadro leve e nós não sabemos que tem. São professores universitários muitas vezes, são chefes de departamento, são grandes profissionais em áreas específicas com as quais eles têm fascínio e se dão muito bem com aquela área. E quando você vai ver, o indivíduo é tão fascinado por cada detalhe daquela área, você vai ver, tem transtorno de Asperger, tem TEA leve. O tratamento se baseia no uso de medicações, no autismo em adultos. A medicação passa a ter uma importância muito maior do que na infância para reduzir os sintomas autísticos, mas principalmente para reduzir as comorbidades que muitas vezes são as que mais impossibilitam esse indivíduo de ter um convívio social normal. Muitas vezes esse indivíduo se retrai, ele não se apresenta, ele não toma a rédea de uma situação social, de uma situação de interação dentro da área profissional, perde mais emprego, né? Acaba sendo mandado embora mais vezes, acaba sendo impedido de ter uma evolução na sua vida profissional e acadêmica por questões específicas do autismo dele. Um autismo que pode gerar déficit de atenção, um autismo que pode gerar problemas de interação social severos. Então, muitas vezes precisa de medicação. Para que a medicação? Para melhorar, reduzir os sintomas autísticos, melhorar a interação social, reduzir as comorbidades, né? As medicações que a gente mais utiliza são, a exemplo da infância, as mesmas, né? Risperdal, a risperidona, o aripiprazol, o metilfenidato para sintomas do TDAH, ansiolíticos. Em geral, essas medicações são as mais utilizadas e precisam ser utilizadas porque elas fazem enorme diferença nos resultados sociais e nos resultados acadêmicos que esse indivíduo tem que encarar no dia a dia. Ninguém está preocupado se ele tem autismo ou não, ele tem que dar conta da vida. Então é muito importante o uso de medicações. Isso ajuda esse indivíduo a adquirir mais autonomia, a reduzir sua dependência em relação aos familiares, faz com que ele crie uma segurança interna melhor para lidar com situações decisivas, por situações que ele tem que encarar questões sociais, ou que ele tem que ter sensibilidade para determinadas coisas com as quais ele não tem sensibilidade. Tem dificuldade de interpretar regras, interpretar rotinas, interpretar olhares, interpretar trejeitos de relacionamento social. Então é muito importante que esses indivíduos sejam também encaminhados para a psicoterapia, principalmente a psicoterapia comportamental, que é a que tem evidências e que tem se mostrado mais eficaz na condução desses jovens. A psicoterapia vai ajudar eles a modular a forma de reagir em situações do cotidiano, melhora as habilidades sociais, ajuda esses indivíduos a cumprir determinados, vamos dizer assim, objetivos sociais de uma forma planejada, de uma forma que eles entendam a sua própria condição, possam, dentro da sua própria condição, ter uma noção melhor de que passo ele deve tomar para tomar atitudes no convívio social. Então a terapia comportamental, ela é considerada mais eficaz. E por último, na condução do tratamento desses pacientes, é muito importante que a gente que esteja conduzindo crianças com autismo, adolescentes com autismo, ajude a manter o atendimento na transição desse indivíduo quando ele está na adolescência e vai para a fase adulta. Isso é muito importante. Não deixar de atender só porque deixou de ser criança e virou adulto.
o profissional pega e não atende mais. Não, é muito importante que o profissional continue atendendo esse adulto que já não é mais criança, que continue dando todo o suporte que é necessário. A família precisa desse suporte. E nós, profissionais, temos a obrigação de estudar, de nos especializar mesmo que não temos especialidade, de continuar. Eu sou neuropediatra, mas se o meu paciente com autismo, que está na infância, está indo para a fase adulta, eu não posso deixar de atender. Eu tenho que continuar atendendo ele mesmo não sendo mais uma criança. Eu preciso dar esse suporte. Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem bem por que caminhos nós temos que ir. Ficou claro, gente? Eu acho que agora ficou mais fácil para vocês entenderem. E lógico, esse acompanhamento requer um processo de longo prazo. Se a gente introduzir essa medicação, provavelmente ele não vai parar de tomar mais essa medicação. Se ele estiver fazendo psicoterapia comportamental, provavelmente ele vai ficar por anos fazendo essa psicoterapia comportamental. Tudo isso vai depender do contexto que ele vive, do tipo de família que ele tem, da intensidade do autismo dele. Todas essas questões são variáveis e isso vai ter que ser estudado em cada caso de cada adulto com transtorno do espectro autista. Eu acho que nós profissionais que lidamos com crianças e adolescentes com autismo temos que cada vez mais nos informarmos e aprofundarmos nossos conhecimentos no autismo na fase adulta. Daqui para frente, nós não temos mais que falar portador ou criança com TEA. Nós temos que falar pessoas com TEA. Pessoas com TEA. Porque pode ter TEA em qualquer idade. Tá bom, gente? Isso eu acho muito importante vocês estarem atentos. É muito importante vocês estarem atentos. Eu, no consultório, já fui surpreendido, eu mesmo, já fui surpreendido por casos de pacientes adultos que eu achei que era um quadro depressivo e quando eu fui ver, estava dentro do espectro autista. Veja a importância da gente poder, da gente ter esse conhecimento para que a gente possa estar cada vez mais nos aprofundando. Vamos ver? Tem uma pergunta aqui, vamos responder algumas perguntas da Jane Fireman. Jane Fireman, sobre os remédios para menina não menstruar. Tem algum comprometimento no autismo? Não, não tem comprometimento nenhum. Vai se tomar essa conduta independente do tratamento do autismo dela sendo feito com outros tipos de medicação. Mas esse tipo de remédio tem que ser indicado pelo seu médico e conduzido pelo seu médico. Tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas perguntas aqui. Vamos ver algumas perguntas. Viara Cristina Santos. Qual o primeiro profissional que o professor deve pedir ao pai ou responsável para fazer a triagem de um aluno com suspeita de autismo? Olha, sinceramente, o ideal é encaminhar para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, tá? Se você não tiver aí na tua cidade, encaminhe para um psicólogo que você conheça, que já tenha tido o hábito de acompanhar crianças com autismo, tá bom? Seria aí o primeiro profissional. Mas o ideal, viu, Yara, é que todos nós que trabalhamos com criança, qualquer profissional da área da saúde, educação e assistente social esteja apto para identificar sinais e sintomas de autismo. Pode ser que ele não seja quem vai fazer o diagnóstico, mas que ele saiba dar os primeiros passos da suspeita, conduzindo esse indivíduo para uma avaliação mais especializada. Por isso que é importante que o conhecimento chegue a todas as pessoas, não é verdade? Se todas as pessoas tiverem o conhecimento que nós estamos veiculando aqui, todos serão aptos a suspeitar, levantar e direcionar essa criança para o diagnóstico, não é verdade? Sâmia! Oi, Sâmia! Sâmia, Dr. Clay tem algumas dúvidas. O que podemos esperar de um adulto que na infância tenha recebido o diagnóstico de autismo? Podemos afirmar ou ser possível, por meio de tratamento adequado, esse indivíduo sair do espectro na fase adulta? Olha, sair do espectro na fase adulta é muito difícil. Existem grupos que defendem que na infância, quadros mais leves, pode ser que um dia saia do espectro.
Mas se ele que existe uma certeza se ele chegar na fase adulta com o espectro autista, ele vai continuar sendo um indivíduo com transtorno do espectro autista. Opa, vamos lá. Marcele Luiz, epilepsia é comorbidade no autismo? Sim, Marcele. E no adulto é uma comorbidade marcante. Atinge até 46% dos adultos com autismo, hein? Na infância não é muito diferente, não. A epilepsia no autismo está muito presente e muitas vezes ligada ao aparecimento dos primeiros sinais de autismo. Então, é uma comorbidade, sim, tá? E tem que sempre ser pensada e tem que sempre ser vigiado nesses pacientes, viu? Cândida Marques Cunha. Como descobrir autismo em adultos? No caso de suspeita, se o adulto tiver sintomas de autismo, então uma dificuldade de interação social, dificuldade de se comunicar socialmente, comportamentos e interesses muito obcecados por determinadas coisas e alguns comportamentos meio repetitivos, o indivíduo que tem uma certa dificuldade de lidar com situações sociais ou tem dificuldade de perceber por meio de olhares ou de gestos situações sociais, ele deve ser encaminhado para fazer uma avaliação clínica e com aplicação de escalas de avaliação diagnóstica, tá? O A12, o ADIR, que ajudam a fechar o diagnóstico no autismo, tá bom? Thaís Fernanda, a pessoa nasce com autismo, doutor, ou pode desenvolver depois? Olha, Thaís, 30% dos pacientes com autismo desenvolvem depois. Até lá 1 ano e meio, a 2 anos, vão aparecer os primeiros sintomas. Mas 70% das crianças com autismo já nascem com sintomas autísticos, tá? Sandra Aparecida, sobre dieta sem leite e sem glúten, qual a sua opinião? A minha opinião não é a minha opinião. São os consensos internacionais, as pesquisas científicas e as evidências. Elas mostram que retirar o leite, retirar o glúten dessas crianças só tem indicação se elas tiverem intolerância ou alergia. Caso contrário, não há indicação de retirada, tá bom? Muito bem. Ângela Carneiro, até que enfim, uma abordagem sobre o autista que deixa de ser criança. Muito obrigada, me sinto perdida com meu autista moderado de 19 anos. Ângela, fica tranquila, não se sinta perdida. A comunidade médica, a comunidade que trata, que conduz essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, estão bem cientes de que a gente tem que começar cada vez mais a intensificar esse tema na nossa sociedade, tá? Não se sinta sozinha. Marabaldo, para eu ter o diagnóstico de autismo, qual profissional devo procurar? Neuropediatra, psiquiatra infantil, Mara, tá? Via de regra é isso. Maquia, minha filha tem autismo do tipo Asperger e moramos no Japão e está difícil o tratamento que eles tratam aqui. Como eu posso ajudar ela em casa? Fer, aprenda sobre terapias de habilidade social. Terapias de habilidade social. Aprenda a ensinar a sua filha a lidar com gestos sociais, a lidar com olhares, a lidar com regras e rotinas sociais que ela não compreende. Treine a sua filha a compreender essas regras sociais, a compreender momentos sociais da vida. Terapia de habilidade social. Vê se você acha aí no Japão algum psicólogo especializado nisso. Isso já vai ajudar muito a tua filha, viu? E aqui no Brasil também ajudaria se estivesse por aqui. Andréia Santos, fico preocupada quando minha filha chega na adolescência devido às alterações hormonais. Andréia, as alterações hormonais vão continuar aparecendo na sua filha tendo autismo ou não tendo autismo, tá? Se essas alterações hormonais vierem acompanhadas de alterações de humor, de alterações de convívio social, se piorar de repente determinadas estereotipias, agressividade, nesse momento o médico, a equipe multidisciplinar vai ajudar você a lidar com a sua filha com as alterações hormonais, tá bom? Laisa Domingues, pessoas podem adquirir os espectros autísticos depois de adultos, mesmo não sendo congênito? Não, Laisa. O adulto com autismo, ele foi uma criança autista, tá? Ele foi um adolescente com autismo.
é que muitas vezes o quadro era levíssimo, ou pouco perceptível, ou a família sempre achou o indivíduo um pouco estranho, mas ninguém dava muito valor. E às vezes isso evolui, dependendo do contexto, dependendo do perfil da família, isso evolui de uma forma meio sem ninguém dar conta. Ninguém se preocupa de ir atrás. Até ele chegar numa certa idade, que os desafios sociais, os desafios da vida acadêmica, os desafios do mercado, os desafios da profissão, acabam expondo e muito a inabilidade que ele tem de lidar com situações sociais. E aí o diagnóstico fica mais fácil de fazer. Não que ele não tinha, mas ficou mais claro, ficou mais explícito. Tá bom? Muito bem, gente. Gostei das perguntas. Vocês estão craques, hein? Que bom. Gente, agradeço muito vocês por mais essa oportunidade. Aproveitem esse vídeo, compartilhem, disseminem esse vídeo para todo mundo, porque nós estamos precisando e muito que as pessoas reconheçam o autismo na fase adulta da vida. Um grande abraço para vocês, uma boa noite e aproveitem bastante esse conteúdo de hoje, tá bom? A gente se vê durante a semana aí novamente. E bom feriado para vocês, boa semana aí para frente, tá bom?